Eu acabo de sair de uma atividade de desbravadores numa escola pública, num ambiente totalmente secular, mas que foi tão relevante que me levou a uma profunda reflexão sobre a qual eu gostaria de conversar um pouquinho com você aqui. Porque você sabe que no mundo desenvolvido, a igreja está em encolhimento. Na realidade, em vários países desenvolvidos, a igreja, na realidade, já foi de existir, já acabou, né? E diante disso, as pessoas se perguntam por que aconteceu isso com a igreja no hemisfério norte, né? E surgem pelo menos 3 apontamentos. Um diz que a igreja se apostatou, perdeu o poder e aí não é mais abençoada. Outro apontamento diz que a riqueza trouxe uma vida tão boa a ponto de as pessoas não sentirem mais necessidade de um céu ou de Deus. E um terceiro apontamento diz que a intelectualização colocou as pessoas em contato com diferentes ciências seculares a ponto de perderem o conhecimento bíblico. Sabe que eu olho para esses apontamentos como acusações que não são totalmente verdades. Eu os questiono. Sabe por quê? Dentre as diferentes razões, vamos começar com uma discussão que é paralela a essa. Quando nós estamos discutindo com, por exemplo, o ateísmo, o agnosticismo, sobre a existência ou não de Deus, a autoridade da Bíblia ou não, nós costumamos, dentre vários argumentos, usar um argumento antropológico mostrando que em qualquer tribo, por mais primitiva que ela seja, por mais distante que ela esteja, por mais isolada que ela foi de toda a história da religião e do cristianismo, lá tem adoração, lá tem a busca por um ser superior. Portanto, o ser humano é inerentemente espiritual. A fé faz parte da essência do ser humano. Como é que a gente diz que a fé faz parte da essência do ser humano e que o ser humano que vive no mundo desenvolvido não tem fé? Como é que nós podemos dizer que que o crescimento da escolaridade traz ignorância sobre Deus, sendo que na realidade o aumento do conhecimento pode levar à verdade e a verdade liberta? Como é que nós podemos dizer que as igrejas saíram da igreja porque a igreja se apostatou, sendo que as pessoas então também estão apostatadas e poderiam ficar numa igreja que lhes seria compatível, apostasia com apostasia? Sabe por que a gente tem dificuldade de trazer à tona a resposta para esses questionamentos? É porque a resposta trariam verdades que doem. Porque na realidade, uma grande parte da verdade sobre por que a igreja está apostatada no mundo desenvolvido encontra-se na culpa da própria igreja. Sim, meu querido, veja como aconteceu, como está acontecendo e como acontece com a igreja em face de uma sociedade em desenvolvimento. Primeiro, quando a sociedade ainda não está tão desenvolvida, ela também tem princípios parecidos com os princípios da igreja, e isso é muito bonito, e a igreja exalta tanto esses princípios que os torna em tradições, em dogmas, em usos e costumes sem sentido, que se tornam incompatíveis com a comunhão com os semelhantes e com a comunhão com Deus, e passa a fazer dessas regras usos e costumes fins em si mesmo, e aí a igreja perde a graça. Nesse momento começa a desgraça, quando a igreja perde a graça. Nesse caminho legalista, a igreja perde tempo ao redor do próprio zelo para consigo mesma. E a sociedade não para, ela está em constante mudança. A única certeza estável que nós temos é de que o mundo mudou e continuará mudando. E quando a igreja percebe, a sociedade está lá na frente. Daí a igreja tenta alcançar, mas como ela não tem mais a graça, ela atualiza somente a abordagem, somente a linguagem, mas não consegue mais atualizar a aplicação dos princípios. E aí, como a igreja não consegue mais atualizar isso, as pessoas olham para a igreja com um sabor agridoce e questionam por que vão seguir uma religião que não lhes serve mais. Para que serve Deus, então? Então a igreja perde o rumo de vez, e as pessoas se tornam sem igreja e a sociedade se torna sem igreja. Mas não quer dizer que a sociedade é sem espiritualidade.
Você me entende? Agora, então, aprendendo disso, o que nós podemos fazer para não cairmos na mesma desgraça? Como nós estamos em países emergentes, em países em desenvolvimento, nossa igreja ainda está viva, ainda está pujante, mas precisa ser emergente também. Precisa emergir junto com a sociedade. Você precisa continuar mantendo os princípios, os valores, a guarda dos mandamentos, a verdade em Jesus. Sim, isso é muito importante. Mas não fazer dos usos, costumes e regras um fim em si mesmo, porque o fim é Cristo, certo? E Cristo traz relevância para a vida das pessoas. Então nós precisamos praticar uma missão, não que fique exaltando a igreja como sendo o fim de todas as coisas, a coisa mais linda do mundo a ponto de não precisar de um céu. Não, nós praticarmos uma missão que se preocupa com as necessidades da sociedade e que vai procurar ajudar a sociedade. Uma missão que se preocupa com a necessidade das pessoas e que vai ajudar as pessoas, que vai fazer diferença na vida das pessoas. E quando nós praticarmos esse tipo de relevância, quando nós sempre estivermos mantendo a igreja atualizada para ser relevante assim na vida das pessoas, as pessoas vão admirar os princípios de uma maneira tal a ponto de considerar realmente eles são tão importantes que são eternos. Então eu preciso segui-los. Eles são realmente muito importantes e as pessoas então não deixarão a igreja e a igreja não deixará de existir na sociedade. A igreja precisa ser relevante, ter linguagem atualizada, ter abordagem atualizada e ir abrindo mão de tudo aquilo que nem é princípio eterno e nem faz sentido na sociedade, nem faz sentido para as pessoas, para a vida das pessoas, tá certo? Uma comprovação disso que eu estou dizendo é a resposta que você mesmo pode dar a uma pergunta que eu vou lhe fazer. Se a sua igreja, a igreja que você frequenta, a congregação local, não estou falando de denominação não, estou falando da sua congregação local, da noite para o dia fosse tirada, se de hoje para amanhã o prédio deixasse de existir e a comunidade daquelas pessoas também, que falta a sua vizinhança, a vizinhança dessa igreja sentiria falta dessa ex-igreja? Que falta os quarteirões, o bairro, no entorno dessa igreja, sentiria dessa igreja? Se não sentiria falta, então essa igreja já perdeu a relevância e não faz mais sentido a existência dela. E se sentiria falta, então é porque essa igreja tem uma abordagem que fala a linguagem da sociedade, tem uma linguagem que a sociedade entende e essa igreja está sendo relevante. Que Deus abençoe a você como igreja, porque você é a igreja.